BD. Parte 1. 3 de setembro de 2018. Bem, BD está com você e ele cumprimenta você. Como vocês são cada vez mais numerosos, a viver e a ver que algo está acontecendo. O que você está vivendo ou vai viver é exatamente o resultado de tudo que pude dizer, em minha encarnação e em minha presença mais recente entre vocês. O jogo da consciência, dentro deste mundo, permitiu-lhe viver com mais e mais evidência, a realidade e a verdade última, através deste corpo. O que você vive, e você viverá, não é senão a culminação da busca pela consciência, fazendo você viver e se recuperar, o que nunca se moveu, o que sempre esteve lá. E isto, eu diria, apesar da presença da ilusão, e apesar da presença deste corpo. E eu diria ainda mais, porque é através deste corpo, que está consciente, do todo do que é consciência, e permite que você descubra, ou melhor, redescubra, o que você sempre foi, e o que é e o que será, além da pessoa, e muito mais, além de qualquer mundo, além de qualquer forma, além de toda projeção. É neste silêncio da mente, nessa acolhida, que a evidência vive, com mais e mais facilidade. E para todos aqueles que ainda não o vivenciam, é o próprio jogo de sua resistência, de seus hábitos, que permitirá a instalação do que sempre esteve lá. Os véus da ilusão, pessoais, como coletivas, são diminuídas, cada dia mais e mais, dando-lhe a viver a evidência da alegria, a evidência da paz, a evidência do amor, que vem transcender toda a projeção e toda a experiência da própria consciência. Em outras palavras, você encontra, brutalmente ou através do que você não vive no momento, a realidade da fonte da consciência, que eu nomeei muitas vezes, como absoluto, o Parabrahman, o último. Hoje você não precisa mais se preocupar com qualquer conceito, qualquer crença. A inteligência da luz coloca você espontaneamente, assim que você não resiste, consciente ou inconscientemente, a verdade da luz, não mais projetada, mas que você é. E lembre-se, a partir de agora, quanto menos você fizer, menos procura e mais luz encontra. Como eu disse, não há fraude maior do que a espiritualidade, porque ela examina, através e mesmo além, das crenças, da energia e dos conceitos, até mesmo os arquetípicos, para a verdade. Assim, é apenas permanecendo calmo, no silêncio, no interior, que se desempenha este último desvelamento. E você não pode ser abusado ou enganado por qualquer elemento ou pessoa. O que foi chamado face a face é exatamente o que você vive. Mas não se esqueça que no face a face há você como um efêmero, você na eternidade, até perceber que não há nem efêmero nem eterno, e que há apenas silêncio, antes de qualquer manifestação de consciência. A verdadeira alegria, aquilo que não depende de ninguém, nem de uma circunstância, nem de uma aquisição, nem de uma resolução, é capaz de fazer com que você viva este estado, que eu descreveria como inefável e permanente apesar da presença da pessoa, e ainda algumas das rodas deste mundo. Lembre-se, mesmo que tenha acabado, uma vez que você viveu, mesmo 1/1000º de segundo, você não pode falhar. Mas você é a inteligência da luz, você não é uma história, quaisquer que sejam as historias que você tenha vivido, não importa o que você viva, é através de tudo isto que a verdade última é revelada, que de fato, é a única verdade. Não é mais uma questão hoje de praticar a refutação, ou mesmo confiar em qualquer arquétipo, mesmo o mais prestigioso. Pois lembre-se, todos esses arquétipos, todos esses grandes seres que andaram com seus passos, sua presença, sobre o solo dessa ilusão, estão, é claro, em você. E hoje, isso está além de qualquer identificação, qualquer repositório e qualquer experiência. A alegria nua não pertence à pessoa, nem ao seu corpo da eternidade, mas ao seu ser na verdade, além de qualquer corpo como de qualquer dimensão.
A evidência da alegria, logo que você a cobre, coloca você imediatamente nesta verdade, e especialmente na instalação desta experiência, qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de sua experiência da vida efêmera, e eu diria ainda mais, quaisquer que sejam os eventos que aparecem na tela deste mundo. Foi explicado para você amplamente. Hoje, quer você perceba ou não, todos vocês estão a caminho, se eu posso dizer, mas este caminho não é uma distância, é precisamente a abolição de qualquer distância, que faz você descobrir que vocês são o caminho, a verdade e a vida, além de qualquer função, qualquer papel, qualquer projeção e especialmente qualquer história ou hábito. A espontaneidade, a inocência da infância, só pode ser encontrada a partir do momento em que você a solta. Tudo que você acha que é resistente, e o que é resistente, eu posso dizer que é hoje, o que perturba a sua paz. Você nem precisa saber de onde vem, apenas aceitá-lo e atravessar por ele sem qualquer esforço. A partir do momento em que parece que você tem que fazer um esforço, é porque você não está lá. E, além disso, a melhor testemunha é apenas a manifestação desta alegria, qualquer que seja seu aspecto, que só pode substituí-lo, tanto no gozo interior quanto na exuberância externa, na realidade, não do ser, mas do não ser, o que, claro, não é nada mais de quem somos. Existe apenas uma consciência, existe apenas um espírito, e, no final, todas as dimensões são resolvidas, em cada corpo presente na superfície desta terra. Qualquer que seja sua posição atual, quaisquer que sejam suas dúvidas, quaisquer que sejam suas perguntas, a verdade só pode explodir. Cabe a você, neste face a face, ver que não há ninguém, nem mesmo o corpo físico, nem mesmo o corpo da eternidade. Você é a luz. Por ser luz e amor, você reconhece instantaneamente o que você é, antes de qualquer mundo, antes de qualquer sentimento, qualquer forma ou qualquer experiência, independentemente da sua origem estelar, independentemente das experiências passadas, eles dão lugar a esta alegria, totalmente desprovida de atributos, seja qual for a forma manifestada, através deste corpo, ou através de sua vida. Lembre-se, nunca há qualquer esforço a ser feito. Tudo é dado a você, em abundância. Pelo que vocês chamam partículas adamantinas, pela inteligência da luz e, é claro, pelo estabelecimento desta verdade. E você só pode se reconhecer, reconhecendo a si mesmo, todo conhecimento é fútil. Porque a inteligência da luz não precisa de conhecimento externo, nem mundos, nem dimensões, nem nada. Seja como tinha sido afirmado por muitos anos, na simplicidade, na humildade, na infância, não reivindicar qualquer papel, qualquer função, para viver a espontaneidade da luz, tanto quanto possível. Continue a viver a sua vida, seja o que for que lhe dê para viver, seja na felicidade ou na infelicidade, na resistência ou sofrimento, porque a melhor solução é reconhecê-lo, não para resolver o que seja ou o que for. Assim que você se reconhece, a majestade do amor e da luz, lhe mostra e mostrará a realidade do que você é além de todo ser. O princípio, de viver e não saber, de que vocês são os outros e que todos os mundos, que todas as pessoas desta terra, ou da história desta terra, sem qualquer exceção, estão irremediavelmente presentes em você. Não faz sentido discutir, procrastinar, explicar ou entender. Isto foi nomeado em outros lugares, os 4 pilares do coração. Se você se coloca no coração, não precisa senti-lo, mas para decidir, mesmo dentro da pessoa, sem projetar, sem esperar nada e dar as boas-vindas. E a melhor maneira de receber é no trabalho prático e não nos conceitos. Perceba que até mesmo os piores inimigos odiosos estão em você. Ele põe um fim inexorável e inescapável a qualquer indício de ação e reação dentro deste mundo.
Assim que você tem consciência, mesmo por um momento, que você é esta alegria, você não se ocupa de mais nada, viver a sua vida, ocupar-se do que é a sociedade, relacionamentos, terapias, o que lhe der a vida, mas no dom, e não misture espiritualidade com qualquer história, cenário, explicação. Isto significa que quanto mais você é mais espontâneo, você está na acolhida, menos a mente pode intervir, menos os hábitos podem ocorrer, e que é o fim total de todas as crenças, mas também de todas as muletas. E as muletas, você sabe, foram muitas. Até eu, para você, sou uma muleta porque não sou nada além de cada um de vocês, na totalidade. E assim que você viveu, esta crucificação, pessoa real, o amor que sempre esteve lá, que nunca se moveu, e que transcende todos os mundos e todas as histórias, bem como todos os personagens, só pode revelar-se para você. Mas acima de tudo, faz com que você viva nesta alegria, as histórias, os cenários ou projeções em qualquer coisa. Não há maior satisfação, não há maior alegria do que isto. Esse discurso, eu não poderia ter dado há um ano atrás, mas hoje é a própria evidência. Então, você não precisa se preocupar com o que você é, qualquer questionamento. É claro que você tem que viver sua vida, mas não misture nada relacionado à sua eternidade, porque você é a eternidade. E é o fato de estar além desta eternidade, que ilumina tudo o que está a ser iluminado em você como em qualquer circunstância deste mundo, o relacionamento ou alguma história qualquer. Se você aceitar isto e sinceramente colocar em prática a alegria, será revelado imediatamente, independentemente do seu estado anterior, se você tem seus chakras abertos ou fechados, não altera nada. Que você tenha seu corpo eterno e todos os seus circuitos ativos, também não muda nada. Apenas a evidência da alegria coloca você na alegria. E se você não viver isso de novo, não há nenhum ponto em culpar ou colocar distância, e repito, independentemente do estado atual de seu corpo, de sua consciência e suas experiências passadas. Porque o que está lá não é uma experiência, mas é, e repito, esta última verdade na alegria, tudo é simples, não importa o que acontece na tela do efêmero, na alegria, tudo se resolve, independentemente de qualquer desejo de entender. Portanto, quanto mais você contar histórias, você não deve projetar-se em qualquer elemento, porque basta abrir o jornal ou as suas telas para ver a dissolução do que não é verdade. E é a mesma coisa em você. Não é uma questão, como disse o comandante, colocar amor à sua frente, mas perceber que você é apenas amor, além de todas as formas e além de toda a consciência. Porque assim que há amor e consciência, há criação, manifestação e expressão. O juramento e a promessa, que foram revelados a você desde o mês de maio e junho deste ano, permitem que você faça isto livremente. Você não tem que considerar qualquer outra coisa no questionamento interno sobre quem você é, porque você nunca será qualquer história, porque você já foi todas as histórias, todos os cenários, todos os mundos. O que deve ser encontrado é a verdade suprema, onde há apenas alegria, onde não há ninguém, nem mundos, nem dimensões, nem coisas. E isso, é claro, foi chamado de desconhecido, que hoje está se tornando cada vez mais conhecido e, acima de tudo, verificável. É por isso que tudo que você pode projetar, em relação a uma data, em relação a qualquer coisa, só pode ser enganoso, e só pode te levar para longe do que você é. O que você é anterior de tudo. A alegria está ali. Você era amor, antes mesmo de a consciência aparecer, antes da primeira forma. Hoje, você deve matar todos os deuses, você deve matar todas as histórias, não por uma vontade, mas por aceitação pura e simples. Você não tem mais nada para fazer. Assim que você pensa que precisa fazer alguma coisa, já está colocando uma distância entre o que você é além de tudo e o que você está passando.
Isto foi chamado o momento presente, o coração do coração, a morada da paz suprema. Você nomeia isto como você deseja, mas isso não muda nada. Todos os véus foram dissolvidos. Apenas a esfera das crenças e práticas, ou aderências a qualquer história que o impedem de ser esta alegria permanente e espontânea, que não depende, e eu recordo, de nenhuma história ou de qualquer data ou evento. O evento já ocorreu. É o advento da luz, o advento do amor, tudo que lhe dá para ver do seu sofrimento, o que quer que lhe dê para ver deste mundo. É assim que a libertação é real, mesmo através da pessoa. O único marcador, como dito pelo meu ajudante, é esta alegria que não pode ser referenciada, por qualquer meio, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer condições, especialmente em qualquer projeção. Você é também Anael, como Cristo, como um arconte, como a criança que morre de fome, como o torturador que abusa de uma criança. Estas são apenas partes de cada um. Você não precisa aceitá-los ou rejeitá-los, basta vê-los para acolhê-los. Não para sofrer, mas precisamente para deixá-los atravessar você, e ser iluminado, no silêncio e no coração do coração, e é isso que coloca um fim à ilusão, é o que colocar um fim ao sofrimento, e é isso que coloca um fim à doença. Você não é uma pessoa. Você não está mais preso a nada, exceto em suas próprias crenças ou em suas próprias projeções. Assim que você colocar uma distância, um atraso, um tempo ou espaço, entre você e a verdade, aderido à ideia de que há algo a ser adquirido ou ultrapassado, você não está mais na alegria. E isso, você verá em todos os eventos, localizados dentro do efêmero. Tudo é pretexto, tudo é oportunidade, para permitir que você viva esta liberdade. A liberdade de que falo não é mais uma liberdade para ir ver ou explorar certos mundos, mas para incorporar, se posso dizer, através da ilusão, a totalidade da verdade. E isto não pode ser, em qualquer caso, procurado. Você só pode se reconhecer. E aceitar isto é reconhecer você. Todo o resto é fútil. Quaisquer que sejam os eventos que foram anunciados por muitos e muitos anos, o evento que acontece desde maio é muito mais importante do que qualquer evento no efêmero. Porque você percebeu o evento. E aquele que vive a alegria, sem objeto, sem sujeito e sem mundos, não precisa projetar, imaginar ou resolver qualquer coisa. É a luz que cuida dela, não como uma luz que vem de fora, mas na verdade e concretamente, o que você está além de qualquer forma, isto é, antes da luz. O que você poderia chamar dentro do ego nada é apenas a alegria eterna. Você está nos bastidores, mas você também está além da decoração, de todo o cenário, mesmo além deste mundo. Como meu assistente disse, o único marcador da verdade é a alegria. Mas esta alegria que não depende de nada. Tem sido evocado por muitos meses, a consciência nua e o amor nu. Mas você é anterior a tudo isso, desde que você está na origem da primeira consciência. E há apenas um. Quaisquer que sejam as aparências e quaisquer que sejam os mundos. Outra coisa que gostaria de discutir com vocês sobre a qual você pode me questionar. É o que corresponde às dimensões, ao ser. É claro que vocês, para muitos, sabem que podem emergir, trabalharam na luz. Para realizar tanto a ancoragem da luz como a semeadores de luz ou a semente de estrelas. É um certo limiar, que foi, de certo modo, atravessado por alguns irmãos e irmãs presentes na superfície da Terra, permitiu-se liberar, totalmente, esse entendimento e essa experiência, que não é uma compreensão mental, nem relacionado a nenhuma história, nem a qualquer desdobramento temporal ou espacial, e que transcende precisamente todos os tempos, todos os espaços, todas as formas e todas as dimensões. E aquele que vive isso nunca será capaz de retornar a projeções ilusórias, porque quem gostaria de explorar o mundo ou qualquer tamanho que seja, quando ele descobriu a origem do que é, antes de toda consciência?
É por isso que não devemos fazer perguntas, mesmo que o acólito tenha falado sobre isso, mesmo que Abba tenha falado sobre isso, sobre o decreto de qualquer coisa, uma vez que nunca existiu. E você vai encontrar, inexoravelmente, no evento coletivo, não aquele que você vive desde maio, que é o mais importante, mas quando haverá mesmo para aqueles que se recusam, a aparência de um sinal que ninguém será capaz de negar. Você apenas tem que ficar tranquilo, fazer o que a vida lhe pede para fazer, e deixar a consciência, mesmo que você não a conheça ainda, esta consciência da origem da luz, da origem do amor, manifestar em você. Somente aquele que não vive, pode fazer a pergunta, sobre uma recriação ou uma descriação, que são ilusórias, desde que você é anterior a toda a criação. E isto foi visto por muitos de vocês durante os últimos 4 meses. E assim que você vive isto, você não pode mais ser enganado, nem um arcanjo, nem Maria, nem Cristo, nem Krishna, nem qualquer Deus. Porque você é tudo isso. Você também é o assassino horrível. Você também é aquele que matou seus filhos, você é quem amava acima de tudo. Mas você não tem que passar por tudo isso, ou projetar qualquer coisa em qualquer dimensão, desde o momento em que a alegria está lá. Pergunte e questione sobre você, sobre os inúmeros irmãos e irmãs que vivem essa alegria. Eles não precisam de cenários, eles não precisam de imagens, eles não precisam de projeções. Porque a alegria preenche tudo. É o marcador aqui, através deste corpo e desta consciência efêmera, da realidade do amor incondicionado, sem objeto, sem forma e sem consciência. O amor é anterior à consciência. É o meio de manifestação da vida. Mas quando você encontrou a vida, você não precisa expressar ou experimentar qualquer forma. É aí que tudo é resolvido, é aí que tudo é espontâneo, é aí que tudo é óbvio, é aí que tudo é dança, tudo é evidência, tudo é silêncio. Você não precisa mais de consciência. Mantenha sua consciência para este corpo, para melhorar seu funcionamento, mas não misture com as noções espirituais. Eu tive, em muitas ocasiões, quando eu estava encarnado, e agora, por muitos anos, afirmado que a espiritualidade era a maior fraude que existe. Apenas para encontrando a fonte de quem você é, antes da forma, onde quer que seja, faz com que você viva essa certeza. E assim, todos aqueles que questionam sobre a noção de descriação, recriação e outros, não vivem a alegria. Porque você não pode estar na alegria e deixar a mente ir para a espiritualidade, isso não é possível. Tendo encontrado quem você é, além de qualquer ser, você não pode mais acalmá-lo a ilusões, projeções ou considerações, seja qual for. Você está na evidência, na facilidade, sejam quais forem as circunstâncias. Essa é a única alegria verdadeira e única. Todo o resto são apenas paliativos. Todo o resto são apenas amores condicionados. Você não está sujeito a nenhum mundo, nenhuma origem, linhagem, energia, vibração, estado de consciência, pois você é tudo ao mesmo tempo e muito mais. Se você aceitar isto, você vai colocá-lo em prática imediatamente. Não peço que acredite em mim ou fale sobre isto. É um fato realizado que o espera. E isto é tudo. É claro que, neste período, você recebeu, para muitos de vocês, um certo número de elementos, dentro do arranjo sutil e invisível do confinamento. Mas se você está realmente na alegria, nesta alegria nua, você não pode mentir para si mesmo, você não pode contar histórias, você vive em humildade, em simplicidade, porque você viveu que você não é nada aqui, e assim que você não é nada aqui, você está em todo lugar. O que mais você quer? Não é mais uma questão, a partir de agora, alimentar de histórias e de cenários, uma vez que a ressurreição já começou há muitos meses, 14 de dezembro. E que a anomalia primária, que revelou você, foi removida coletivamente desde maio.
Novamente, se você não vive, até agora, seja feliz, porque você não está desordenado, nem pelas energias, nem pelas vibrações, nem pelo karma, nem por nada. E nesse momento, você percebe, concreta e efetivamente, que seu reino não é deste mundo, como de qualquer outro mundo. Você é anterior a tudo. E isto é evidente, sem fazer perguntas, tão logo o juramento e a promessa sejam realizados. E há apenas um marcador, é a alegria. Você não pode enganar com alegria. Você pode trapacear com o amor, você pode trapacear com a luz, porque é fácil escrever ou experimentar, mas você nunca pode trapacear com esta alegria. Você está lá ou não. E se você não está lá, você sofre. E é esse sofrimento de qualquer natureza, que o coloca de volta sozinho, naquilo que não é uma experiência ou um estado, mas que eu nomeei, a verdade última que nunca se moveu. Você é a vida. Mas você está antes da primeira vida. Como Abba disse, vocês são todos Abba, existe apenas uma consciência, existe apenas um espírito, não há mundo. E se você está na mente ou na pessoa, você a encontrou, você se perguntará sobre a realidade ou a verdade da descriação. Só quem está inscrito na consciência pode reagir assim. Mas aquele que viu o que estava por trás ou antes da consciência, não pode mais ser enganado por algum Deus, qualquer história ou qualquer dimensão. Tudo que você construiu, um e outro, de maneiras diferentes, em sua busca, em seus eventos, em suas experiências, não pode mais ficar diante da verdade. E a verdade é apenas alegria. Se hoje, quaisquer que sejam suas experiências, quaisquer que sejam suas visões, qualquer que seja seu conhecimento, você não está em alegria, é que você não descobriu a ignorância. Pois o único conhecimento é a ignorância. A da criança, que é espontânea, que está totalmente inserida no momento. Simplesmente, esse momento não depende de uma idade, denominada infância, ou de qualquer circunstância. Aceite, não como uma crença, seria inútil, a alegria não estará lá, mas viva-a. E você vai ver por si mesmo. Porque ninguém pode te convencer, nenhum mestre, nenhum guru, nenhum Deus, nenhum Salvador. Somente sua vida, aqui, através desta bolsa de carne, como eu a chamei, ou este templo, mostra a verdade. Mas não seja parado por nada. Que seja pelos acontecimentos deste mundo, pelos acontecimentos de seu corpo, pelos acontecimentos de sua vida, esteja disponível, neste acolhimento incondicional, e tudo aquilo que você não entende, e não vive. Porque é fácil agora, porque agora está acessível a todos, sem exceção. E se este ainda não for o caso para você, você verá muito rapidamente, se ainda não fez isto, mais e mais irmãos e irmãs ao seu redor, vivam este estado que você poderia chamar de graça. Aceitar, não ser nada aqui, reivindicar nada, senão, é claro, em sua vida, emocional, social e humana, coloca você imediatamente na alegria. Não é um esforço. Isto é precisamente o oposto. Não apenas um desapego, não apenas um relaxamento, mas uma recepção incondicional. Especialmente hoje. Não considere nada. Não procure por nada. Se isso não for necessário para a sua vida. Mas não misture a fraude espiritual com isso. Você é pura consciência, pois é anterior à própria consciência. Em outras palavras, quando eu estava encarnado, eu disse: a única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus e você não. Então, é claro, a palavra Deus, no Ocidente, você sabe, não tem a mesma conotação hoje. Simplesmente considere que você é a fonte de tudo o que é manifestado, aqui como em todo lugar. Descubra a verdade, deixe-a se revelar, e todo o resto aparecerá para você por si só, e não será mais de interesse para você. Se houver interesse, por uma data, por Maria, por Deus, por qualquer mestre, você não pode ser livre. É impossível. Especialmente hoje.
É por isso que a melhor postura é parte da preparação que muitos de vocês experimentaram, em relação aos 4 pilares do coração, a noção de evidência e a experiência da consciência, apesar da presença deste corpo, e pelo contrário, graças a este corpo, uma vez que a luz está completamente revestindo você, ela cobriu este mundo, quaisquer que sejam as aparências. Lembre-se que a luz põe fim à ilusão, ilumina, não age, e é a sua revelação que está ativa. Não é a ação da luz, eu diria, é a evidência da luz. E não é uma ação, não é uma luta contra ninguém, contra você ou contra este mundo. É a realidade da alegria deste inefável, que faz você se reconectar, em algum lugar, com o que você é na verdade. E isso não precisa de cenários, você não precisa de nenhum mestre, você não precisa de nenhum Deus, seja o que for, já que você é tudo isso, e além de tudo isso existe a fonte de todos os mundos, você também é. Mais do que nunca, nestes tempos que você vive. Muitas vezes o comandante lhe disse: medo ou amor? Eu digo hoje, e já há muitos meses, é amor ou não. E o amor pode ser disfarçado por montes de cores, mas não a alegria. A alegria nunca pode enganar você. E além disso, você vê muito bem para aqueles que viveram isto, às vezes, ou até quase permanentemente, você vê muito bem o jogo entre a pessoa e a alegria. Se há alguém, não há alegria. Se não há ninguém, há apenas a alegria que você é, e sua vida é transformada, seu corpo é transformado, você rejuvenesce, o brilho de seus olhos não é mais o mesmo. Divirta-se com outro saco de carne para experimentar isso. Porque é resolutivo, real e concretamente, não pela energia, não pela vibração, não pela compreensão de qualquer coisa, mas pela evidência, por esta alegria nua, e nada mais. E você verá, se você ainda não fez isso, que quanto mais você deixa essa alegria emergir, mais ela preenche tudo e apaga tudo. Mas se você tem a vontade de voltar na história, em ação, seja neste mundo, em relação à espiritualidade, ou em outros níveis, mesmo os mais altos, você está errado, e a alegria deixa você. E você vai ver, porque a mente retorna à frente do palco. E nesse momento, você não está mais na alegria. Você está no questionamento, você está no sofrimento. E eu não falo aqui da energia ou da vibração, nem do estado de consciência. Eu estou falando sobre quem você é antes de qualquer consciência. É aqui que a alegria é realizada, em nenhum outro lugar. Sem isso, é uma alegria condicionada, por um evento, por uma pessoa, por uma relação. E eu digo a você, você não precisa hoje, nas circunstâncias atuais, praticar qualquer coisa para viver a alegria. Isso não impede que você pratique tudo o que deseja depois, para se sentir ainda melhor, mais disponível, mais confortável, neste corpo, nessa cabeça que você não é, para estar em harmonia, completa e total do nada e tudo. E vivendo tudo e nada, você vive ao mesmo tempo, amor e sabedoria, cuja tradução é alegria sem objeto e sem sujeito, e você não precisa de mais nada. Caso contrário, se você acha que precisa de algo, uma história, um cenário, você ficará com raiva e ficará desapontado, e não poderá ser de outra forma. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, estou pedindo para você verificar. Passe um dia da sua vida, sem questionar nada, apenas acolhendo, pela transparência, tudo o que pode acontecer, neste corpo, nos seus relacionamentos, na esfera familiar, profissional, emocional. Tente não reagir, tente não contradizer, tente dar as boas-vindas, e de tudo. E você verá que não há dificuldade. E, além disso, a absorção das essências, que muitos de vocês testaram em todo o mundo, permitiu que você descobrisse essa verdade, essa alegria. E você sabe muito bem, para aqueles que a vivem, e há aqui como em todo lugar, que quando você vive isso, você não precisa de histórias, você não precisa, nem de Cristo, nem de Maria, nem de Krishna, nem de quem quer que seja.
Isso não impede que você vá ao cinema, o que não impede você de comer, o que não impede que você esteja neste mundo, mas você não é deste mundo. Mas enquanto você acredita em um mundo futuro, você não é livre. A liberdade é apenas no momento presente, não no conhecimento, não na experiência. Ou seja, tudo que você viveu, e você são inumeráveis, seja pela onda da vida, seja pela abertura dos chakras, se é o tudo da conceituação e a experiência vivida de seu corpo da eternidade, e hoje não é de nenhuma utilidade para você. O silêncio é mais importante que qualquer outra coisa. E o silêncio pode estar presente, seja o que for que você faça, seja o que for que você diga, é uma atitude interior de recepção, de transparência, que permite que a evidência ocupe todo o lugar. E isso acaba com a crença na pessoa, a crença na espiritualidade, a crença em um futuro, a crença em um mundo ou qualquer evolução. Eu tenho dito toda a minha vida, como venho me expressando entre vocês desde 2012, tenho estabelecido as bases para o que você está passando agora, não um indivíduo aqui e ali, mas no caminho coletivo. Esteja atento. O que você está colocando à frente? O entendimento, a mente, uma pseudo-evolução ou a verdade de quem você é, mesmo que você não saiba. Se você aceita o desconhecido, ele está presente e ele se torna conhecido. Se você procurar, você não encontrará. Você não pode procurar o que você é, você não pode projetá-lo, você está, além de ser. Você é a fonte do amor, a fonte da alegria, a fonte da luz e a ausência da luz. Não há diferença. Todos estes são jogos de consciência e nada mais. E lembre-se que nesta terra, como o Abba lhe disse, é o lugar que põe fim ao sonho da criação, ao jogo da experiência. Que necessidade pode haver de experiência, quando você é tudo e nada, você não precisa mais experimentar nada. Você é o caminho, a verdade e a vida, e isto é tudo. Enquanto que você pense que está começando, em relação a quem você é, o que quer que seja, você está errado. Empenhe-se em se curar, com as leis deste mundo ou energia, mas não procure por mais nada. Você não tem ninguém para convencer, além disso, não convencerá ninguém, seja qual for a sua condição. É precisamente este silêncio, e essa evidência, que são contagiantes, não suas palavras, nem suas posturas, nem suas ações. Porque a partir do momento que você está instalado, neste desconhecido que é vivido, você não pode jogar mais nenhum jogo. Se você repetir o jogo, você ficará com raiva, você não estará na alegria, e você vai sofrer. E você vê tudo. Hoje não há dúvida de qualquer ensinamento, ou de qualquer evento, ou revelação de qualquer tipo. Porque tudo está lá. E vivendo que tudo que está lá, sendo nada, e todo o resto é dado a você, mas você não precisa mais. Você não projeta mais sua consciência em outro tempo, espaço ou dimensão. Naquele momento, é a inteligência da vida e do amor que assume. Isto tinha sido chamado, há muito tempo, amputado da fluidez da unidade. Mas essa é a única vida. A vida é natural. Passei meu tempo contando isto quando estava encarnado. Mas eu estava sozinho. Mas eu não falaria na época para aqueles que vieram, eu falo hoje. Vocês são todos Bidi. Vocês são todos Cristo. Mas além de toda forma e toda a história, você é anterior que isso. E quando você descobrir essa anterioridade, você não poderá mais ser enganado, por nenhum mestre, por qualquer ensinamento ou qualquer religião. Sem isto você não é livre. Você está na alegria independentemente de qualquer visão, experiência, energia ou vibração, mesmo que estejam lá. Eu sempre lhe disse, assim como Anael, que a consciência é vibração. Mas você é anterior à consciência e, portanto, anterior à vibração e à energia. Você é o suporte, você é tudo e nada. E se você é tudo e nada, você é a alegria. É tão simples assim. Todo o resto são apenas pretextos, ou justificativas, que não são mais necessários.
A evidência da alegria é a espontaneidade da criança. Eu disse, repito para você. Todo o resto passa. E tudo o que passa não pode ser verdade. A verdade é imutável, o amor é imutável e não depende de nenhum mundo, nem de experiência, nem de Deus, nem de mestre. Essa é a verdadeira liberdade, não há outra. Então, assim que você planeja, mesmo que seja real, eu não estou falando sobre a projeção psicológica, mas assim que você projeta o amor, você pode experimentar ser qualquer Deus nos outros planos, mas isso não é alegria, isso ainda é o jogo da consciência. A alegria leva a sua fonte antes à consciência, antes da primeira manifestação, antes da fonte, antes de Metatron, e todos os grandes arquétipos. Acreditar que você precisa de algo, afasta-o da verdade, leva você para longe da infância e da simplicidade. E mais uma vez, isso não impede você de estudar, seja lá o que forem. Não te impede de se divertir, de forma alguma, pelo contrário. Mas você não é mais tributário das circunstâncias, eventos, idade, seu corpo físico como o corpo da eternidade. Você é livre. Muitos mestres entre os anciãos expressaram isto a você. Eu só posso hoje encaminhá-lo para a mais recente canalização de Osho e ensino sobre a preguiça. Não seja fingido no que você tem que fazer, mas sim fingindo no espírito. Não entenda as palavras de maneira errada. Liberdade está dentro, no interior. E não é condicionada nem por este corpo, nem por qualquer história, nem por qualquer mundo. Porque você se encontrou. E quando você se encontra, você descobre que todo conhecimento, relacionado a este mundo ou a outros mundos, não é nada além de ignorância. O único conhecimento verdadeiro é que, se assim posso dizer, da sua pseudo-origem, uma vez que nada jamais começou e nada é terminado. E que tudo é imutável, mesmo na criação. É a ilusão do jogo de consciência que faz você acreditar que você tem que passar por isso ou aquilo. A alegria não depende disso. Sim, isto é uma alegria que é circunstancial e que não pode durar, não é a alegria nua, depende de uma aquisição. Mas a alegria nua depende de uma restituição. Como Cristo disse, Pai, eu coloquei meu espírito em suas mãos, porque eu não sou este corpo, eu não sou deste mundo e ainda assim estou totalmente neste mundo. E como você foi dito, inúmeras vezes, toda a criação está alojada em você. Isto foi explicado a você pelo Abba, você está no final da cadeia. Não pode ser de outra forma. Mas também não lhe peço para acreditar em mim, mas simplesmente para verificar isto por si mesmo. E para verificar isto, você só pode ser como uma criança, em total humildade, não reivindicar nada neste mundo, como em qualquer papel, em qualquer mundo. Este é o jogo da consciência, mas você é anterior a isso e a alegria leva sua fonte além da consciência, no amor. Mas esta palavra tem sido tão usada que ainda hoje, mesmo que o acólito tenha encontrado belas palavras que são despojadas de qualquer arquétipo e qualquer conotação religiosa ou espiritual, como o amor nu, alguns ainda vão imaginar coisas. Mas com alegria é impossível, você não pode enganar, você não pode conceituar. Além disso, se você tentar conceituá-lo, ele desaparece de repente. E isso cria um sofrimento terrível. E é além desse tipo de idas e vindas do efêmero do qual você é anterior à eternidade, o que faz você sofrer, nada mais. Seja o corpo, seja a mente ou a sua vida. Quem é livre permanece livre mesmo quando está morrendo. Aquele que é livre permanece livre, mesmo que sofra. Basta ser o que você é, antes de tudo, e tudo mais é feito da mesma forma. Eu já disse isto quando estava encarnado, a vida apareceu um dia e desapareceu no outro dia. Mas você nunca desaparece. É impossível. Você pode ser enganado, você pode estar dormindo, enquanto você esteja em uma forma. Mas não mais, nesta terra, é impossível.
O equilíbrio de polaridades que vocês chamam de masculinos, femininos, todos os pares de opostos e complementares, não tem lugar para ser, exceto no jogo da consciência. Mas a alegria não está no jogo da consciência, mesmo em mundos livres. É anterior à consciência. Isto é o que você tinha perdido nos chamados mundos bloqueados, nada mais. E a sutileza de todos os fantoches espirituais, de todos os mestres que passaram nesta terra, tem sido fazer você aderir a conceitos, a crenças, a um futuro melhor, seja qual for sua forma. Não há nada além do que o momento presente, e isto é verificável. Esse é o preâmbulo que eu queria te dar. Haverá outros para cada intervenção, referentes a setores específicos. Mas agora prefiro deixar você falar, dialogar e trocar com você, em relação a isso. Então estou te ouvindo. Silêncio, pássaros. Se, no entanto, ainda existem algumas dos que estão conosco. Risos. Olá, querido Bedir. Enquanto estou no silêncio interior, sinto por algum tempo uma necessidade incontrolável de estar no silêncio das palavras, tanto pronunciadas quanto externo a mim. É algo da ordem da luz ou não? Absolutamente. Assim que você tenha tido uma experiência, que nós experimentamos em outro lugar, quando eu estava lá, quando esta alegria inefável foi vivida, é claro que existem circunstâncias que são melhores do que outras, deixe isso acontecer. Dependendo de quem você é dentro desta forma, ele pode passar pelo silêncio das palavras, ou melhor, pela exuberância de palavras, qualquer que seja, tudo é justo. Porque antes de você viver a alegria. Portanto, não se pergunte sobre a atitude correta, pois a alegria é o guia além de sua consciência e sua consciência dessa mente e corpo, para viver a postura e a mais natural possível para você. E para você é o silêncio das palavras, para outros será a música, para outros será a terapia ou massagem, qualquer que seja, tudo está certo. A partir do momento que você experimentou, eu disse, ainda que 1/1000 de segundo, um estado chamado de inefável, o que você faz, se é natural e espontânea, se não há sofrimento, é para você a melhor atitude deixar essa alegria tomar todo o espaço, todos os corpos e todos os mundos, para você e para todos os mundos, como para toda a Terra. Para outros, vai ser, pelo contrário, dançar, dar-se ao outro, não importa. Se você seguir as linhas de ociosidade, eu as chamarei assim, não há problema. É a mente que vai te afastar da ociosidade, quem vai querer que você pense. Mas você pode ver em você os efeitos do silêncio, ou os efeitos da exuberância, isso não importa. É você quem vê e vive. E para alguns, vai ser o silêncio, para outros, pelo contrário, não explicar, mas expressar, de qualquer forma sua experiência interior, pela criação, pela pintura, pelo que você quiser. Tudo que parece óbvio para você, sem fazer perguntas, sem questionar se está certo ou errado. Porque a espontaneidade na alegria é óbvia. E é você quem deve perceber se o silêncio está adaptado a você, se este silêncio de palavras aumenta a alegria. Isso permite que você se coloque de volta na imobilidade, no momento presente, no tempo zero ou não? Não há regras, não há protocolos, não há mais todas aquelas yogas que você tinha praticado, como a da unidade Mestre Ram ou um amigo e outros, já terminou tudo isso. Você não precisa mais de histórias. E se você sente que, de fato, tendo vivido esses momentos de alegria inefável, para a maioria de vocês, a melhor postura é o silêncio. O que eu chamo de silêncio, pode ser silêncio interior ou silêncio mental, assim como o silêncio das palavras. Mas cabe a você verificar e experimentar o que lhe permite ser livre. Porque quando há alegria, existe a liberdade total. Então tudo é apenas um pretexto e tudo é útil. Até mesmo o sofrimento é útil.
mesmo que seja difícil de ouvir e aceitar. Porque através do sofrimento, sua consciência está ocupada na história da pessoa. E a alegria define da mesma maneira. Mesmo que o sofrimento cresça, em algum momento ele desaparecerá. E esse momento está mais perto do que você pensa, e você sofre, e eu não disse que devemos ignorar a dor, mas não ligá-la à espiritualidade, é tão simples como isso. Encontre em você o que permite que você seja livre. E nenhuma história vai te libertar. Se o silêncio, se a natureza, se é uma oração silenciosa do coração, é uma relação emocional, não importa, tudo é pretexto e tudo é ocasião de viver a alegria. Siga o que te faz mais leve, siga o que te faz feliz. Quando digo siga, isso não significa procurar, significa ir à evidência. E a vida oferece através de qualquer manifestação de hoje, as oportunidades para viver, além de todas as aparências, para além de qualquer conflito, mesmo extremo. Porque é exatamente isso que você precisa para viver a alegria. Tudo está em seu lugar. Mesmo o caos, até mesmo o estado do mundo. Então, é claro, isso foi explicado, e você tem o quadro total diante de seus olhos em seu mundo. Não podemos dizer que o amor está em toda parte. Em vez disso, o amor ilumina tudo, e às vezes violentamente, e às vezes resulta em resistência no mundo, é claro, mas também em você. Mas você sabe muito bem que não há mais linhas de predação, não há mais o confinamento, que a Terra foi liberada, e vive concretamente e fisicamente a sua ascensão. Você não precisa de espiritualidade para perceber isso. Enquanto você chama isso de um fenômeno de extinção global, a vida nunca se apaga, nunca se moveu. É você quem se move em todas as linhas de tempo. Mas se você se move, é porque você está na origem de todos esses deslocamentos. Antes de qualquer movimento, a alegria está lá. Ela não pode estar em outro lugar, ou ela é condicionada. E a alegria que você vive, esta alegria nua, através deste corpo, através desta pessoa, não tem equivalente, mesmo em seres multidimensionais, e mesmo nos grandes arquétipos, ou os grandes deuses, como você os nomeia. Considere isso, não como entidades, mas como princípios orientadores. Não os formalize mais por meio de uma forma, até mesmo um arcanjo ou qualquer coisa. Imagine-os como forças de vida que lhe trazem a sua essência, que permitiram-lhe aproximar da sua essência, e deixá-lo ante a este limiar que não é um. E para todos será diferente. Há alguns que ainda precisam contar histórias, ter certas visões, certas experiências. Mas se a alegria está lá, garanto que você não precisa de nenhuma experiência ou qualquer coisa. E, novamente, isso não vai impedir você de fazer o que costuma fazer. Mas você faz isso sem esforço, espontaneamente, intuitivamente, sem fazer perguntas. E que você só pode perceber através do que Abba lhe contou sobre a absorção de essências. Você está em um no outro, mas não só neste mundo, em todos os mundos. Tudo é emaranhado e tudo está conectado. O agente que liga é amor. E você está diante do amor, você está diante da luz, você é anterior à consciência, você é anterior à forma. Isso é felicidade, é a alegria total, que termina qualquer contradição, qualquer conceito, nenhuma visão, nenhuma experiência e qualquer desejo. Mas não é porque você não tem desejos, por exemplo, vamos dizer de sexo, que o sexo para, é você quem decide. Vocês já não estão sujeitos aos impulsos, vocês não estão sujeitos aos desejos do corpo, hormônios ou qualquer coisa, é uma decisão espontânea. É o mesmo para tudo. E tudo isso é feito, quer se trate de um ato de terapia, quer uma relação emocional, sexual ou de mãe para filho, visto em leveza e plenitude, porque não há nenhum outro objetivo que se dar a si mesmo. E desde que você não tenha dado tudo, do que você acredita ser, você não é livre. Você ainda está inserido em uma história. Mas não é uma história que você tem que viver, mas uma história espiritual que o afasta da verdade.
Você acredita que todos os seres que vivem esta alegria nua precisam de algum ensinamento ou de qualquer Deus. Você precisa trocar, entender que você é o outro, para vivê-lo. Mas isso é tudo. Você não precisa de nenhum suporte. Não precisa de qualquer apoio, todos os suportes são acessíveis, com muito mais evidência, mas você está apegado a nada, a não ser ao respeito à vida, mesmo dentro desta farsa a este mundo. Primeiro a liberdade, primeiro a alegria, e todo o resto lhe é dado. Mas enquanto você acreditar, hoje, que qualquer ascetismo libertará você, nunca vai conseguir. Por outro lado, não é proibido de usar o que você quer para melhorar as condições de seu personagem, porque você sabe que você não é o personagem, assim que ter um veículo que funciona bem. Então, o que chamei de saco de carne, ou o que você chama de templo, não faz diferença alguma. Hoje você vive isto. Mesmo que na época fossem palavras que pudessem te atingir, mas ir além das palavras. É como quando o acólito, assiste, e o Abba estavam dizendo comam uns aos outros. Não é um ato de canibalismo ou de predação. Isto é o que permite que você entenda que você é tanto quanto o outro quanto você na alegria. Isto é, para ser dado a você. Não se trata aqui de distribuir roupas, de distribuir os frutos do seu trabalho. É uma questão de se dar, no que você é antes de tudo ser. E é dando a você que você se encontra. Eu acredito que o acólito tenha dito, pegando e parafraseando a frase de Cristo de amar um ao outro, isso não é suficiente, ele disse a você, amem uns aos outros. Porque não há nenhum nem o outro. Tudo isso passa. Você sabe, este corpo nasceu um dia e vai deixar um dia, mas você nunca sai. Você nunca se mudou. Nunca, nunca. E apenas a alegria mostra a você, que é um corolário do amor nu. E você não pode disfarçar porque a alegria, é isto, ela não pode ser imitada, ela não pode ser posta em palavras, mesmo se você não possa traduzir a exuberância, com danças, com canções ou palavras. Estes são apenas suportes para esta alegria. Estas não são justificativas ou explicações. Esta é a diferença. E eu lhe reitero, e este tem sido o caso por alguns meses, se você estiver na alegria, seja qual for o sofrimento, qualquer que sejam os desafios de sua vida, independentemente das aparentes falhas, tudo desaparece ante a alegria. Mas você não decide, você está ou não. E se você não está, por favor, certifique-se que todas as circunstâncias do seu corpo, da sua vida, estão lá apenas para encontrá-lo lá. Não tem julgamento de valor. Claro, você tem que ver claramente, mas aqui também, não julgue. Acolhe e apenas deixe passar, e é isso que está resolvendo, não por sua ação em relação. Não pela sua vontade. O amor não precisa de vontade alguma. Ele sempre esteve lá. Você sempre esteve lá. Você não pode desaparecer. É impossível. Desde que o nada contém toda a criação. Apesar de ser anterior a qualquer criação, seja você ou chama de o último ou o ponto zero, isso não importa. Enquanto aquele que ainda projeta em uma nova matriz, em uma nova dimensão para a Terra, não experimentou a alegria. Ele projeta. Ele usa a luz para projetar. Ele usa o amor para projetar. É uma ilusão, mas isso não importa. Quando ele passou por isso, e ele vê um beco sem saída no final, ele se encontrará na mesma alegria que você. Respeite a liberdade de todos, não obrigue ninguém, mesmo se você não concordar, especialmente se você não concordar. Não discuta, apenas acolha. E é assim que você se descobre, não o contrário. O que aparece na tela de sua consciência, em seu corpo, em sua vida, em seu país, onde você está, é exatamente o que você precisa, porque a inteligência da luz está no trabalho, e que os jogos da consciência, os jogos da forma, não estão preocupados. Prosseguindo. Não é a alegria, em última instância, senão a manifestação natural do amor.
Isso é exatamente o que eu disse desde o começo. Risos. Nada mais e nada menos. Mas o amor tem sido tão usado em demasia, é tão personalizado neste mundo, assim que você diz amor, e há todas as suas experiências e toda a sua bagagem que, mesmo inconscientemente, ressurge. Porque quando você diz amor, mesmo se você vibrar a coroa do coração, necessariamente, sua consciência do corpo vai assimilar a sua experiência, história. A alegria, não, porque esta alegria, você não pode compará-lo a nada. E como eu disse, você não pode ser enganado pela alegria, de jeito nenhum. Mas, obviamente, que a alegria é a tradução do amor no, aqui, neste mundo, no silêncio, na liberdade interior. Então, você vê, também, em todos os lugares, inúmeros irmãos e irmãs que vivem e este amor que se revela, ainda estão nas projeções, de uma quinta dimensão, de uma experiência de consciência, não importa, deixe-o sonhar. Eles vão perceber rapidamente que é um pesadelo. Risadas. E, além disso, quanto mais cenários houver, mais você vai tentar ter visões ou experimentar algo fora deste mundo, você será mais perturbado, e você vai estar errado. Porque você não pode ter vivido amor nu em algum momento, e levar à consumação de consciência, jogando em outras dimensões, outras visões ou outras energias. Eu diria que hoje é a alegria ou todo o resto. Não há mais nada. E é as circunstâncias da liberação deste mundo, que você mesmo gravou. Quando o Metatron produziu o último impulso em 14 de dezembro de 2017, foi você quem trabalhou. E é por isso, aliás, que todos os anciões estão em silêncio, as estrelas também, de modo que você pode deixar de ser dependente de qualquer autoridade externa ou vibração externa, uma vez que estão dentro de você, como eu estou em cada um de vocês e estamos todos um no outro. Finalmente, não há nenhum nem o outro. A alegria surge de lá, e de nenhum outro lugar. E mais uma vez, você não pode se enganar com alegria. É impossível. E se a sua alegria depende da satisfação deste mundo ou satisfação em outro mundo, para aqueles que viajam, você não está livre. Você está apegado ao evento em si, e você não pode viver o que antecede ao evento. E assim você não pode manifestar alegria, você cai no caminho errado. Mas não pode haver queda. É impossível. Só pode haver uma distância que você coloca entre o aqui e agora e suas experiências. Mas todas estas experiências passam por si só, quando você ver por si mesmo que você traz em um beco sem saída e, especialmente, que privá-lo da vida em alegria. A melhor maneira, isso sempre foi dito a você, e repetido por inúmeras estrelas, é o caminho da infância, o caminho da inocência, que tinha, por exemplo, Pequena Teresa, ou outros, que te contaram suas vidas. Hoje, você não precisa de um Salvador ou de uma chamada de Maria, mesmo que isto irá acontecer, já que tudo é registrado oficialmente. Não espere nada, viva, seja espontâneo, esteja disponível. Dê a si mesmo, incansavelmente. Dê seu coração, não o seu dinheiro ou sua camisa, isso não é suficiente, já que você é o outro. Se você der o que você é ao outro, você se doa a si mesmo. Essa é a absorção de essências e nada mais que isso. E você vê, além disso, que todos os que estão inscritos no bem-mal, na dualidade, não pode viver a alegria, é impossível. A consciência é uma consciência, que é anterior à consciência, não pode depender do bem e mal. É impossível. Você não tem nada a excluir, você tem tudo para incluir, porque você é, realmente, tudo. Mas você só pode descobrir se você se entrega. Tem sido chamado de sacrifício, a ressurreição, não apenas uma referência histórica no Ocidente. É um processo comum a todos os povos, em todas as culturas. Está além do bem e do mal. Mas você tem que ser cego para não ver a ação do mal.
Ele é onipresente, mas isso não significa que você tem que lutar contra, você tem que iluminar, para deixá-lo iluminar, pela sua paz, a sua alegria. Não é você quem decide. Silêncio. O que eu posso te dizer é que vai te fazer feliz. Lembro que a última reunião do arcanjo Uriel e do comandante ocorreu no dia 29 de janeiro deste ano. Eles também retornaram a algum lugar em silêncio e na êxtase, para deixá-los livre, para não depender mais deles, nem em energia, nem em vibração, nem em informação, porque estão em você. E quantos meses tem sido? Quase 9 meses. Eles terminaram sua síntese, seu recesso, se você preferir, de si mesmos. Eu sempre te disse que não fazia parte de nenhum círculo. Eu vim para quebrar todos os ensinamentos, já em 2012, lembre-se, para aqueles que estavam lá. Há alguns que fugiram. Hoje eles voltaram. Você é anterior a todas essas histórias. Isso não significa que essas histórias não tenham lhe trazido, espontaneamente, para encerrar a história, pelo contrário, elas ajudaram você lá. Mas em algum momento, você tem que deixar isso tudo, você tem que ser você mesmo. E ser você mesmo é aceitar, dar a você, ser nada. E aqui você vê que tudo está em você, todos os mundos, todos os universos, todos os arcanjos. E que você é, no final, a única consciência, anterior à criação, isto é, na consciência, Abba, nada mais, nada menos. Prosseguindo. Silêncio. Quando se tratava de absorver essências, no começo, pratiquei e achei excepcional, mas num determinado momento, espontaneamente, não pude mais praticá-lo. Porque você não tem que praticar mais, isso foi feito em você. Pode dar o significado de que já está sentindo que o outro é o mesmo e vice-versa. Exatamente. Mas, no entanto, é você quem decide, se sente que não precisa mais dela, ou que não tem inveja, não pense, faça, pare. Sim, mas talvez o outro precise disso. Mas você não está sozinho. Você pode descansar em todos os outros que estão lá, em todos os lugares do planeta. Não há necessidade de todos. E todos devem respeitar isso. Nós nunca dissemos, nem Abba e nem eu, que isto era indispensável. Muitos não estão conscientes disto, e não têm o menor desejo, porque já estão na alegria. E eles não precisam estar presentes como pessoas ou de qualquer outra forma, nas ondas ou redes, eles fazem isto silenciosamente, estando em suas vidas. O que é válido para um não é válido para o outro. Mas é o mesmo objetivo, a alegria. De qualquer forma, quando você experimentou essa absorção de uma essência, seja ela qual for, tudo é feito, ali também, automaticamente, independentemente de sua vontade. E é você quem decide, o que eu disse antes, qual é o seu desejo, livre, qual é o seu desejo. E não violem nada, aceitem tudo que é, o mais óbvio, o mais espontâneo e o mais natural. Tudo o mais é inútil. E, além disso, o assistente disse a você, desde o final de junho que tudo é automático. O vovô lhe diria cuidar de suas nádegas. Risos. Como ele disse muitas vezes. Uma vez feito, viva sua vida. Aprecie até mesmo, eu diria, essa alegria que é oferecida a você e a essa espontaneidade que você vive. E faça o que quiser, seja livre também. A liberdade interior, vivida no testemunho e na alegria nua, também leva você, em algum lugar, a ser livre neste mundo, em sua vida. Se houver sofrimento e resistência, se houver conflitos, é porque pertence a você ainda mais alegria. Mas não há obrigação de nada na alegria. Você mesmo disse, já que em silêncio parece mais fácil. Para outros, eles precisarão se comunicar, trocar.
Mas o que você precisa, se você está em silêncio, ou se você está em comunicação, é acima de tudo, não induzir ninguém em uma projeção de qualquer cenário. Se fosse eu nem teria falado de uma descriação. Porque o importante é o amor, não é a descriação, criação ou dimensão. E além de você ver isso, e estar na alegria e no amor, você não tem mais vontade de ir a qualquer lugar ou experimentar nada, desde que você esteja completo naquele momento. Mas isso é feito naturalmente. Faça o que você acha que deveria ou não fazer e seja honesto com o que vê. Você está na alegria, na leveza ou vice-versa. E se qualquer experiência ou qualquer coisa que você fizer como uma atividade, pesar ou fazer você perder a alegria, pare. Mas se a alegria crescer enquanto você cuida do seu jardim, cuide do seu jardim. Você vai espalhar tanto amor sem pensar, como com qualquer exercício. É a espontaneidade que faz a revelação da alegria. É estar de acordo com o que surge na consciência. Mesmo que pareça absurdo, você terá o testemunho de alegria ou não. Se você é espontâneo, faça o que fizer ou não, a alegria crescerá. Se você estiver enganado, a alegria desaparecerá e você irá reorientar seu comportamento muito rapidamente, espontânea e naturalmente. Mas não antecipe. Você deve experimentá-lo. E todos aqueles, como eu disse, que estão se projetando agora, porque vivem o amor, em um novo lugar, em um novo mundo, aqui ou em outro lugar, não estão na alegria. E ainda assim eles vivem o amor, real e concretamente. Eles ainda têm uma pequena descoberta para fazer. E é através de sua projeção de consciência que eles descobrirão isto. Então tudo está certo. Não há nenhuma posição que seja melhor do que outra, nenhuma. Alguns estão no silêncio das palavras, outros ainda estão nas projeções de um novo mundo ou algo assim, outros estão esperando por um Salvador. Mas eles estão exatamente no lugar certo. Basta ser feliz e viver essa alegria e todo o resto é feito automático. Aceite isto e verifique por você mesmo. Só você pode se convencer, ninguém pode convencer você de fora. É por isso que você precisa respeitar cada forma, cada erro, e emitem o mesmo amor, mesmo para aqueles que vão insultar e abusar de você, não para descontar golpes, mas porque esta aceitação irá iluminar ainda mais outro, e resolverá, real e concretamente. Mas você não precisa fazer o que não gosta. Na liberdade interior, mesmo no caos deste mundo, existe uma liberdade externa que é oferecida a você. E se uma circunstância de sua vida efêmera parecer contrária a esta alegria, retorne à alegria e esta circunstância desaparecerá por si mesma. Você não tem que lutar, você não tem que se opor, você tem que atravessar, e aquecer, e deixar-se passar, permanecendo nessa alegria. Todo o resto é feito dessa maneira. Não por uma decisão. Você eventualmente faz isso por uma intenção, e depois que você deixa isso se materializar. Isso não é a mente. Se você está na alegria e coloca uma intenção, seja o que for, isso se tornará realidade. Então ambos têm uma intenção, orientada para a leveza, para a ausência de histórias, para a ausência de cenários, mas na espontaneidade do momento. Isso é tudo. Você vai ouvir muitas vezes. Tudo é automático. E isso não era o caso antes, claro. Tudo que lhe deu os anciões, as estrelas incontáveis, vozes neste planeta, não foi uma ilusão. Estes foram caminhos diferentes que os aproximaram da verdade, de uma forma ou de outra, mesmo através de erros. Não julgue as circunstâncias, mas veja os resultados. E mesmo que os resultados pareçam opostos à simplicidade e à humildade, asseguro-lhes imediatamente que todos aqueles que cometerem esse erro, serão rapidamente capturados pela verdade. Mas você não pode impor isso do lado de fora. É impossível. A descoberta do amor não pode ser usada pela própria pessoa, recriando papéis, funções.
Mas garanto que eles não estão bem. E eles irão cada vez menos estar bem em seus corpos, em suas cabeças, em suas vidas. Enquanto aquele que está em total aceitação e que aceita em permanecer nessa alegria nua e deixar a vida vir até ele, as circunstâncias chegam até ele, não tem mais nenhum problema, nem saúde, nem dinheiro, nem relações. Não é possível. Eu só posso convidar você para deixar este amor e alegria levar tudo. Desde que você é tudo isso, nada pode se opor à luz, absolutamente nada. Foi dito a você por inúmeras vozes: amor é a única força deste universo. Sem amor, não há experiência de consciência, encerrada ou livre. A alegria é a resultante daquele que encontrou a fonte do amor, anterior ao amor, anterior à luz, anterior à forma, anterior aos mundos. Então, é claro, para aqueles que projetam o amor nu, em outra consciência, em outro mundo ou em uma terra regenerada ou ascendida, não podem viver a alegria. Mas deixe-o sonhar, pois tudo leva ao amor e alegria, é o caminho deles para eles mesmos. Apenas esteja contente em estar na alegria e deixe passar, para se deixar iluminar. Respeite a liberdade de todos para jogar, até mesmo na alegria. Porque todos os jogos, sejam eles quais forem, até os mais sombrios, hoje só podem levar você à alegria. É inevitável, não importa quanto tempo pareça passar. E se você é objetivo, nos eventos concretos, você o vê bem. Você não precisa de nós, você não precisa de você só tem que assistir, sem julgar, atravessar. Tudo que parece imoral para você, tudo que parece desprezível para você, tudo que lhe parece indescritível, são apenas os jogos finais de quem não se reconhece. E é para ele o caminho para se conhecer. O amor não pode julgar, nem a alegria, só pode respeitar a liberdade de consciência, porque vê além das aparências e dos jogos de consciência, enxerga além, real e concretamente, e ela vive além do bem e do mal. O bem e o mal deste mundo é apenas o jogo da consciência fechada, isso é tudo. E nós não resolvemos a equação do bem e do mal, nem pelo mal nem pelo bem. Quer você alimente um ou outro, você permanece iludido. Enquanto a alegria não tem nada a ver com isso. Novamente, isso não impede que você veja, claramente, os jogos um do outro, mas não os julgue. Aceite-os, porque também é você, desde que o evento coletivo, lá, falo de sinais visíveis, não esteja presente. O que você vem passando desde 14 de dezembro, e com mais evidências desde maio, é algo impensável. Quem era desorganizado, não programado, você foi à frente de todos os eventos. Como Cristo disse, você está neste mundo, mas você não é deste mundo, você está diante de todas e a qualquer manifestação. Então deixe a alegria, o amor nu e a inteligência da luz, permitir o fim do jogo de diferentes maneiras. E quando você está na alegria, você não quer mais e não pode mais jogar nenhum jogo, você pode simplesmente estar vivo e viver plenamente, sem condicionamento, sem preconceitos, sem histórias. Você está disponível, você se deu, no momento presente, no aqui e agora, em Lik e Nunc. Deixe aqueles que jogam, os veja jogar, os ame, e isto será suficiente para iluminá-los. Eu acredito que Abba lhe disse, ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ser deixado. Essa é a ressurreição. A verdadeira. Não aquela que leva você a projetar sonhos ou novas criações. Não pode haver recriação, nem novo mundo, porque tudo já foi criado, você está no fim da cadeia. Como diz Abba, você só precisa rebobinar, encontrar a fonte da consciência e isso é feito de forma natural e automática. Hoje, nenhum posicionamento é superior ou inferior ao outro. Porque a inteligência da luz está ativa, e todos aqueles que acreditam controlar seu destino ou sua história, no final, apenas cumpre a inteligência da luz. Veja além de todos os jogos e todas as aparências. Isto é o que lhe permitiu a absorção de essências, mas não isso.
Hoje, todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas quais forem, as mais miseráveis, como as mais gratificantes, só existem para levar você além de toda a história. Não julgue, seja feliz. E alegria é julgamento para aqueles que não estão lá, porque vem para iluminá-los. A luz não julga ninguém. Não pode haver condenação para quem está consciente, mesmo que ele jogue um jogo invertido. E quem quer que lhe diga que por trás das aparências, aquele que joga o diabinho ou o grande diabo, não vai na mesma direção que você, ele só pode ir na mesma direção que você. Até mesmo o jogo de sombras e fantoches na Terra, como disse o comandante, termina sistematicamente levando a desvendar. Hoje, você vê, em todo lugar. Seja preguiçoso, seja humilde e viva. Nada te proíbe de agir neste mundo, nas circunstâncias da sua vida. Quando digo que é preguiçoso, isso não significa não tomar decisões quando elas são necessárias. Significa ir na direção da corrente, indo na direção da evidência, indo na direção da fluidez, porque tudo que é da ordem do amor e da alegria é natural, fácil e espontâneo. Se ficar difícil, você verá, além disso, a alegria desaparece. Outra questão. Se tivermos tempo. Temos cerca de 10 minutos restantes. Então, uma última pergunta, ou ficamos em silêncio por 10 minutos, então eu como todos vocês. Risos. O que é perfeito? Não experimentei o processo de absorção da essência, mas me fiz a pergunta: é útil estar no amor e na alegria? Esta é uma oportunidade que foi dada a você pelo Abba. Existem outros. Desde que eu disse isto, mesmo aqueles que afundam em histórias, novas dimensões e assim por diante, também viverão para a alegria. E mesmo aqueles que estão nas sombras, só podem fazer o jogo da luz, que foi explicado a você pelo Abba. Tudo está certo. Até o desprezível está certo. Porque é o seu olhar, de todas as suas falsidades, que ilumina. Você não pode salvar o mundo, não há nada para salvar. Salve-se. E o que isso significa? Para salvar a si mesmo, não é para dar mais ilusões, é viver a alegria, nada mais nada menos. E quanto mais você está tranquilo ou em silêncio dentro ou fora, mais você experimenta a alegria. Isto é tudo. Assim, a absorção das essências de fato tem sido multiplicada e sempre a será, mas não é obrigatória. Nada é obrigatório. Senão a transparência e a humildade. Aceitar ser nada é sabedoria. E nesse momento, você descobrirá que você é tudo. Isso é amor, e quando você é tudo e nada, entende que está na origem de tudo e do nada. De modo que você é anterior ao nada, como anterior a tudo. Eu digo a você por muitos, muitos anos, mesmo quando estava encarnado, você não é a forma, você não é este saco e vocês nem sequer estão conscientes. E, no entanto, vocês são todas consciências. Mas você é, naturalmente, anterior a isso. Portanto, não se pergunte de nenhuma obrigação, além de respeitar, não para julgá-lo, não julgar ninguém, e estar no acolhimento de tudo natural e da mesma forma que aparece na tela de sua consciência. Não significa aderir ou seguir, significa aquecer. Isso significa aceitar a iluminação. Você não tem que concordar ou discordar, você só tem que ver. Vê-lo passar, vê-lo resolver e, especialmente, é viver a verdade, não conceituar ou em algum projeto futuro ou alguma explicação, ou alguns eventos ou qualquer medida que seja. Você acredita que o amor pode ser medido por qualquer meio? Não, você mede a tradução, que é vibração neste mundo, isto é tudo. Mas você é antes do amor e da vibração. Você é a fonte do amor, a fonte da luz, e você está diante de todas as fontes, ao mesmo tempo, aqui na Terra. Ainda temos alguns minutos. Sim. Por isso, peço-lhe para fechar os olhos, será o meu caminho para cumprimentá-lo e encontrá-lo em um momento no futuro.
Silêncio, pássaros, burros. Bem, Bidi cumprimenta vocês e como disse há pouco. Risos. Obrigado. Até mais tarde. Obrigado. Tradução: Francisca dos Reis. Les Transformations, 3 de setembro de 2018.